secretário de Cultura de Palmeira dos Índios, professor licenciado em História e mestre em Antropologia Social. Senhor Cássio Júnior, o seu objeto de pesquisa de mestrado foi a demarcação das terras Chucuru Cariri de Palmeira dos Índios. O senhor pode discorrer a respeito do tema para os nossos internautas? Sim, com certeza. É uma satisfação, Gilvan, estar aqui contigo, com os internautas também. Nós cursamos no Instituto de Ciências Sociais da UFAL o curso de mestrado em Antropologia Social, onde o nosso objeto de estudo foi o caso da demarcação de Palmeira dos Índios, né? E as retomadas também. Então, é um processo que existe em Palmeira dos Índios, né? Tramita em duas esferas. Existe um processo administrativo que tramita, atualmente está na Presidência da República, e existe também pelo menos alguns processos judiciais que judicializaram essa questão, né? Então, o nosso estudo foi fazer uma análise tanto desse processo judicial quanto do processo administrativo. É um processo longo que se estende desde o Império, digamos assim, né? Já que a primeira demarcação ocorreu nesse período. E nós fizemos tanto um levantamento bibliográfico do que já existe sobre o tema, fizemos também algumas entrevistas com lideranças indígenas, também acompanhamos alguns movimentos políticos na cidade. Então a minha dissertação vai nesse sentido, claro que sem de maneira alguma tentar fazer juízo de valor, né, mas fazer uma análise científica do caso. Qual foi o resultado dessa análise? Olha, nós chegamos a alguns resultados, né? Primeiro, que a população indígena ela espera, né, por uma resolução dessa situação. O segundo é que há uma questão social muito intensa envolvendo, né, já que nós temos ali ocupantes não índios, muitos pequenos, né, inclusive, e que também buscam uma solução, né, para essa temática social tão importante. É um tema polêmico, né? É um tema polêmico e sensível, né, porque mexe com as pessoas. Então, nós também tivemos uma análise do fenômeno chamado retomada, né, que é quando a população indígena ocupa algumas áreas. Então, isso ocorre sobretudo por essa demora, por essa morosidade do Estado brasileiro em oferecer uma solução para a questão. E isso não é interessante nem para indígenas, nem para os ocupantes não índios da terra. Então, mediante essa morosidade, essa demora do Estado em oferecer uma solução prática para a questão, muitas vezes a população indígena acaba ocupando áreas. Então, dos anos 80 para cá, nós já tivemos algumas retomadas em Palmeira, né? Algumas na região serrana, outras nessa região mais próxima da cidade, né? Então, a gente analisou as retomadas como uma estratégia indígena, né, para tentar avançar esse processo. A demarcação das terras Chucuru Cariri envolve 463 propriedades. Né? Isso mesmo, é uma área de 7.033 hectares, mas que é fragmentada em algumas centenas de propriedades, né? Então isso torna o caso de Palmeira um caso um tanto complexo e delicado, né? Porque você tem pequenos poceiros, famílias que vêm ali com uma tarefa, duas tarefas, às vezes menos que isso. Então, esse é um elemento que traz a característica social para a questão, né? Que não ocorre quando você tem um grande poceiro, por exemplo, uma área que é ocupada por um único poceiro, uma grande área. Então, muitas vezes, o Estado consegue indenizar aquele poceiro e está resolvido o problema. Que em Palmeira não, são centenas de famílias. O senhor é Chucuru Cariri. Além da questão acadêmica, o senhor abordou o objeto de pesquisa com conhecimento de causa, né? Isso mesmo, sou Chucuru Cariri, eu moro na Fazenda Canto, é uma aldeia
que fica a uns 7 quilômetros aqui da cidade. É a primeira aldeia registrada aqui em Palmeira, né? Foi registrada em 1951. À época, pelo chamado SPI, Serviço de Proteção ao Índio, né? Que foi o órgão que antecedeu a FUNAI. Há uma leitura por parte da sociedade em geral que quem está realizando a demarcação é a etnia Chucuru-Cariri. Mas, na verdade, segundo a Constituição, a nossa Carta Magna, as terras indígenas pertencem originariamente à União. Então, o autor da demarcação é o governo federal e não a etnia Chucuru-Cariri. Isso mesmo. Quem deve executar o processo de demarcação, tem esse dever constitucional, é a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, né? E mesmo quando esse processo ele é concluído, aquela terra ela não é registrada em favor da comunidade ou da população indígena. Toda terra indígena ela é registrada em cartório em favor da União. A terra indígena ela pertence à União. O índio é apenas usuário exclusivista. Isso, o índio possui o usufruto exclusivo e permanente, né? Então o índio ele ganha o direito de usufruir daquela terra, de ter sua moradia, de plantar, de colher, mas jamais ele vai ter documento de título.